culto na qual ele merece. Mas eu já gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia na mão. Nós iremos entrar no momento da palavra. Semana passada eu ministrei um tema chamado Não Abandone o Seu Propósito. E o Senhor, Ele continuou fluindo no meu coração. Então hoje eu vou ministrar a segunda parte da palavra para vocês. Antes nós vamos recapitular aquilo que foi falado. Nós lemos no livro de João, capítulo 21. Inclusive você já pode abrir, porque será o mesmo capítulo que nós iremos discorrer. E nós falamos a respeito de 5 verdades que nós devemos acreditar e termos a convicção que manter firmes diante do propósito. Essas 5 verdades foram: retroceder não é uma opção, o que está sobre você é maior que o seu desânimo, se afastar do propósito te faz perder a sensibilidade, decisões erradas te deixam de mãos vazias e a adoração te aproxima. Então hoje nós iremos discorrer também sobre alguns versículos que nós não discorremos e alguns princípios que o Senhor colocou no meu coração que nós iremos percorrer nos versículos, na Bíblia, diante desse fato que aconteceu, que foi a pesca maravilhosa. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, e era a terceira vez que ele se apresentava aos discípulos. Ele se encontrava numa situação difícil, e quando esse tema vem sobre nós, falando para nós não abandonarmos o nosso propósito, significa que nós precisamos ter a convicção do nosso chamado. Não abandonar o propósito tem a ver com a convicção que você tem sobre o seu chamado. Eu sei que os dias, eles não são favoráveis para nós. Eu sei que existe uma crise instalada no coração e na vida de muitas pessoas, na economia do nosso país, no mundo. A crise está aí, mas é agora que os remanescentes permanecerão firmes no propósito. Se você faz parte dos remanescentes, aonde você estiver, dê um glória a Deus bem forte. Digita aí nos comentários, amém, glória a Deus, para que nós possamos cultuar juntos. Não abandonar o propósito tem a ver com a convicção que você tem. Você tem convicção de quem te chamou? Sabe, as crises podem ser um problema para quem vive na dúvida, mas é um presente para quem tem a convicção. Eu vou repetir. As crises podem ser um problema para quem vive em dúvida, mas um presente para quem tem a convicção. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: eu tenho a convicção. Eu não devo abandonar o meu propósito. Viver os propósitos de Deus é confiar que Ele te chamou e Ele vai te sustentar. E eu declaro sobre a sua vida que quem te chamou é fiel para permanecer ao seu lado, é fiel para te capacitar, é fiel para acrescentar na sua vida aquilo que você precisa. Viver os propósitos de Deus é entender que nós temos algo para realizar, é entender que isso não pode ser negociado, é estar disposto a enfrentar o que for preciso para que o nome de Jesus seja glorificado. Queridos, a grande verdade é que todos nós recebemos do Senhor um chamado. Você que está assistindo essa transmissão, você tem um chamado liberado sobre a sua vida. As pessoas que estão aqui, os nossos voluntários, a mídia, o pessoal aqui da transmissão, todos nós temos um chamado liberado sobre as nossas vidas. Você recebeu uma missão na qual você foi chamado para fazer. A missão que o pastor André recebeu, ele que deve cumprir, não eu. A missão que o Nicolas recebeu, ele que deve cumprir, não a mãe dele, não o pai dele, é ele, é único, o chamado é único e exclusivo dele, assim como é seu. Mas não é porque todos receberam que todos conseguem desenvolver. A palavra fala assim, Jesus citou este versículo em uma parábola. Ele disse assim: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Sabe por quê? O convite do chamado é para todos, mas nem todos estão preparados. Nem todos estão dispostos a pagar o preço. Porque viver os propósitos de Deus tem um preço a ser pago. Viver os propósitos de Deus nos desafia todos os dias. Viver os propósitos de Deus é negar a si mesmo, é tomar a cruz e seguir Jesus. Não é fácil seguir os propósitos de Deus e os dias de hoje nos motivam a desanimar, mas eu estou aqui te falando, não é tempo de você abandonar o seu propósito. Não é tempo de você parar de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Não é tempo de você desanimar, não é tempo de você desistir, é tempo de você firmar os teus olhos em quem te chamou. Ei, o propósito de Lázaro não era morrer,
forjar e vai te preparar. E essa noite eu vou liberar sobre a sua vida 3 princípios que vão te fazer entender que você precisa permanecer firme. Os discípulos eram pessoas comuns, tinham a sua rotina, tinham a sua família, tinham a sua profissão. E embora eles fossem pescadores, que era uma profissão muito simples, eles tinham e usufruíam da melhor renda da Galileia. Embora eles fossem pessoas comuns, o que eles carregavam dentro de si não era comum, era extraordinário. Você pode ser a pessoa mais simples e mais comum, mas se Jesus te chamou é porque você tem um chamado extraordinário. Quando Jesus chamou eles para o ministério, eles não deixaram tudo para seguir Jesus porque as coisas iam mal, porque os negócios deles estavam maus, não. Eles deixaram tudo porque entenderam que o chamado era inegociável. Você entende isso? O teu chamado é inegociável. Eles não deixaram tudo para seguir Jesus porque não tinha nada melhor para fazer. Eles deixaram tudo para seguir Jesus porque entenderam que só Jesus poderia fazer por eles o que ninguém mais poderia fazer. Jesus tem algo para a sua vida. E muitos dos que estão assistindo sabem do que eu estou falando. Você foi chamado. Não é tempo de você abandonar o seu propósito. Você precisa entender que não é você que escolheu o teu chamado. Não é você quem escolheu. É o chamado que te escolheu. Não, você não, eu acho que você não entendeu. Eu vou repetir porque isso aqui é uma chave poderosa. Não é você quem escolhe o chamado. É quem está te chamando que escolheu você. Jesus disse assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós, para que vocês vão me dê frutos, e frutos que permaneçam. Jesus está te convocando nesta noite. Esta noite é a noite que você precisa assumir as responsabilidades concernentes ao seu propósito. Assuma a posição que Deus te colocou e não fuja. Não seja um Jonas que recebeu um chamado, ficou com medo e fugiu. As consequências são graves. Deus está te convocando nesta noite. Não fuja. Não adianta você entrar no barco, porque o barco ele naufraga, a baleia te engole, e você vai ter que fazer o que Deus chamou para fazer, independente do que você pensa ou deixou de pensar. O chamado é seu. Não negocie o teu chamado. Então, na semana passada eu compartilhei 5 verdades e hoje eu vou compartilhar 3 princípios. São 3 princípios que você precisa entender e praticar. Diga comigo, eu preciso entender e praticar 3 princípios. O primeiro, propósito tem a ver com submissão. O primeiro é, propósito tem a ver com a submissão. Olha o que diz o versículo 6. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram. Versículo 6 do capítulo 21. Eu falei já não? Versículo 6 do capítulo 21 diz assim: eles lançaram a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, de tal era a quantidade de peixes. Primeiro princípio é, propósito tem a ver com submissão. A palavra submissão é uma palavra que causa muito choque nas pessoas. As pessoas, na verdade, inverteram o sentido da palavra submissão. Elas esqueceram a verdadeira essência do que isso significa. Está desgastada, submissão está desgastada e está distorcida. Hoje em dia, quando se fala sobre submissão, logo pensam que é aceitar uma ordem, acatar uma ordem, obedecer a alguém. Ao contrário do que muitos pensam, submissão não é ser inferior e nem ser capaz de ninguém. Submissão não está relacionada a pessoas em si, e sim sobre a missão que está diante dela. Você entendeu? Estar submisso, você não está sendo submisso a uma pessoa, e sim sobre a missão que está diante da pessoa. Quando Jesus disse aos discípulos, lancem a rede do lado direito do barco, ele estava ensinando um grande princípio para nós: obediência. Jesus, ele dá uma ordem contrária à lógica.
Os pescadores eram Pedro e os demais discípulos. A experiência estava sobre eles, eles sabiam tudo sobre pesca. E quando Jesus fala assim, lance a rede do lado direito do barco, era algo contrário a tudo aquilo que eles sabiam fazer, porque o correto era lançar do lado esquerdo. Mas diante da obediência eles lançaram, e o resultado foi uma pesca maravilhosa. 153 tipos de peixes eles pescaram diante da submissão, diante da obediência. Sabe, Jesus não está interessado nas nossas experiências. Se você não tiver um coração ensinável, as suas experiências não valerão de nada. As suas experiências serão limitadas e humanas. Jesus não quer saber das experiências que você tem durante toda a sua vida. Isso não interessa para Ele. O que interessa é se o seu coração é ensinável. Se você está disposto a obedecer independente das experiências que você diz que tem. Porque as nossas experiências nos fazem nos acomodar, a gente se acostuma. A gente entra no modo automático, porque a gente é experiente, não é? Porque eu estou nesse departamento por tantos anos, eu sei como funciona. Porque eu já faço esse ministério há tanto tempo, eu já sei como funciona. Ei, se você não tem um coração ensinável, nessa noite o Senhor ele vai liberar sobre o seu coração a verdadeira essência da submissão. Não são as tuas experiências que contam, é o coração ensinável que você tem. Maior que as nossas experiências é a obediência que nós exercemos. Não adianta nós termos as experiências se a gente não está disposto a obedecer à voz de Jesus. Se Ele está te dizendo, lance a rede do lado direito do barco, lance, porque o seu resultado será sobrenatural. Queridos, eles haviam pescado a noite toda lançando a rede do lado que eles sabiam lançar, a noite inteira lançando a rede da maneira que eles sabiam fazer. Mas quando Jesus liberou uma ordem, e eles foram submissos a essa ordem, e eles obedeceram essa ordem, a pesca foi maravilhosa. Tanto era a quantidade de peixes que a rede eles nem conseguiam puxar. Mas embora eles não tinham a força para puxar, ela não se rompeu. Porque aquilo que Deus libera, Ele é tão grande, tão poderoso, quando você é submisso, que você às vezes não consegue nem carregar durante o peso, mas ela não vai arrebentar. Ela não vai romper. Segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês. Propósito não é o quanto você possui, mas o quanto está disposto a entregar. Olha o que diz o versículo 10. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Eu acabei de dizer que a pesca foi maravilhosa, eram muitos peixes, eram 153 grandes peixes, era muito peixe. Só que quando eles pescaram, Jesus pediu para eles levar até Ele. Queridos, propósito não tem a ver com o quanto você possui, sim, o quanto você está disposto a entregar, a devolver, a dar. Não tem a ver com o quanto você possui, sim, com o tanto que você transborda. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos entender que as nossas redes só voltam vazias, porque é através da palavra de Jesus. Sem Jesus não é possível ter êxito em nada. Ele diz assim, sem mim, nada vocês poderão fazer. Só que as pessoas, elas não entendem isso. Elas acham que é porque elas cantam bem, que o mérito é delas. Elas acham que porque sabe pregar bem, sabe se expressar bem, o mérito é delas. Mas eu estou aqui para te dizer, não é o tanto que você sabe fazer, é o tanto que você transborda com o que você faz. É o tanto que você libera, é o tanto que você entrega, é o tanto que você devolve. Se Deus te deu, não pare em você. Ele vai te cobrar, Ele vai querer saber, Ele vai fazer, traz para mim, traz aqui. Tragam os peixes que vocês recolheram, traga aqui. Sem Jesus nós não temos resultados nenhum. Mas diante da nossa submissão, diante da nossa obediência, os nossos resultados são eternos. Mas eu quero esclarecer algo para você. Os discípulos tentaram pescar a noite inteira e nada pegaram. Mas quando eles obedeceram à voz de Jesus e lançaram a rede do lado direito, a rede voltou tão cheia que eles não conseguiam mais nem recolher. Você pode possuir os dons mais lindos, você pode ter uma coleção dos talentos mais preciosos, mas algo você precisa entender. Você só tem o que você tem, porque Deus te deu.
A sua rede só voltou cheia porque Jesus deu a ordem. O mérito não é meu, o mérito não é seu. O que você carrega não é seu. Jesus disse assim para os discípulos: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Os nossos resultados serão apresentados diante do Senhor. As almas que você alcançou, as almas representam aqui os peixes. As almas que você alcançou através daquilo que Deus te deu, através do teu chamado, não é mérito seu. Você só alcançou pessoas através do seu chamado, porque Deus te deu o potencial, porque Deus liberou a unção sobre a sua vida, porque Jesus te chamou. Você só tem o que você tem, porque Deus projetou em você. Não é nosso mérito, não é mérito seu. Não pense que você que fez, que você que curou, que você que trouxe para Jesus. Não, 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 não. O que você carrega não é seu, não pense assim. Não tenha uma mentalidade fechada. Mas entenda algo aqui nesta noite. Não é o tanto que você possui, é o tanto que você entrega. Terceiro princípio. Propósito não é sobre ser intenso, é sobre ser constante. Propósito não é sobre ser intenso, é sobre ser constante. Olha o que diz o versículo 17. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus havia lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. E Jesus disse: então cuide das minhas ovelhas. Sabe, o propósito não é sobre ser intenso, é sobre ser constante. Pedro era um discípulo intenso, mas Jesus estava ensinando ele aqui, a ele ser constante. Pedro foi aquele que disse a Jesus: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas minutos depois ele fugiu quando Jesus foi preso. Antes ele falou: Senhor, eu não vou te abandonar, eu estou contigo, tanto para ser preso como para ser morto. Mas algumas horas depois, alguns minutos depois, quando Jesus foi preso, ele foi o primeiro a fugir e seguir Jesus de longe. O livro de Mateus vai dizer que quando Jesus foi preso, ele seguiu Jesus de longe, ele ficou de longe observando a Jesus. Sabe por quê? Porque Pedro tinha medo de deixar Jesus de vez, mas não tinha coragem para segui-lo de perto. Vou repetir. Pedro tinha medo de deixar Jesus de vez, mas não tinha coragem de segui-lo de perto. Sabe, eu vou traduzir para você. Essa é a atitude de muitos crentes que vêm à igreja para não ir para o inferno, mas não quer se comprometer com nada. Tem medo de ir para o inferno, vem na igreja, mas não se compromete com nada. Quer usufruir dos propósitos que está sobre a igreja, mas não quer pagar o preço. Não é errado a gente ser intenso. A intensidade sem a constância, na verdade, ela não existe por muito tempo. Não é errado nós sermos intensos, nós deveremos ser intensos no que nós fazemos para Jesus. Mas a intensidade não é nada se você não é uma pessoa constante. Não é nada se você ora um dia fervorosamente, passa uma semana sem orar. Não é nada se você consegue louvar quando tudo vai bem intensamente, mas quando as crises chegam, você nem canta mais. Intensidade não tem a ver com o propósito, simplesmente. A intensidade tem mais a ver com a constância. A palavra diz a respeito de um fogo que deveria arder continuamente sobre o altar. E esse fogo nunca deveria ser apagado. No livro de Levítico você vai ler sobre isso. A palavra fala sobre um fogo que ficava aceso no altar dia e noite. E os sacerdotes tinham a responsabilidade de manter o fogo aceso no altar. Eles tinham que remover as cinzas, eles tinham que reparar o altar todos os dias pela manhã. Eles tinham que tirar as cinzas, porque as cinzas já queimaram e já não serviam mais. Então eles retiravam as cinzas e colocavam a lenha nova. O altar, ele ficava aceso continuamente, o fogo ficava aceso continuamente. Isso significa constantemente. O fogo era constante. O fogo só se mantinha aceso porque ele era constante. Muitos querem queimar, querem ser intensos, mas não querem manter o altar em ordem.
Muitos são chamados e são intensos por pouco tempo, mas não querem pagar o preço de manter o altar aceso. Não lê a Bíblia, não jejua. Eu quero ser intenso, olha lá, passar um dia orando, inteiro orando, mas passar um mês longe da presença de Jesus. Quer queimar, quer transbordar, quer ter os dons do Espírito, quer transbordar de línguas, quer ser intenso, mas ei, isso tudo passa, mas a palavra de Deus não. Isso tudo passa, mas a presença de Deus não muda. Mais importante do que nós sermos intensos é a gente ser constante. É a gente permanecer aceso. Deixa eu te explicar algo muito profundo. O fogo, quem acende é Deus. Quem acende o fogo sobre o altar é Deus. O nosso papel é manter o fogo aceso, alimentando ele com lenha todos os dias. A lenha é a oração, o jejum, a adoração, é a constância. O nosso papel não é acender o fogo, o nosso papel é manter o fogo aceso. Propósito não tem a ver com intensidade, tem a ver com a constância. Tem muita gente tentando acender o fogo, mas essa função não é para você. A sua função é manter o fogo aceso. Pedro foi chamado para ser constante, não para ser intenso apenas. Quando Jesus pergunta para ele 3 vezes, ele estava dizendo assim: Pedro, lembra de quando eu te chamei? Pedro, lembra de quando eu te escolhi? Volte à origem, Pedro. Você veio porque você me amou. Volte à sua origem, Pedro. Você lembra de quando você foi chamado? Você lembra quando eu te escolhi, Pedro? É essa essência que eu quero que você carregue, é essa constância, Pedro. Jesus estava resgatando nele o propósito, que é o quê? Amar antes de servir. Pedro, tu me amas? Senhor, é claro que eu te amo. Então, cuide das minhas ovelhas. O amor antecede o serviço. Não troque, não inverta a ordem. Porque se você servir antes de amar, você vai ser só intenso. Mas se você ama a Deus acima de tudo e de todos, você vai ser intenso e você vai ser constante. Pedro era um discípulo 880. Ele tinha personalidade muito forte. Ele foi aquele que diante que Jesus foi desafiado, ele arrancou a espada e cortou a orelha de um discípulo. Mas ele foi o primeiro a fugir quando as coisas apertaram. Ele era muito intenso. Ele era muito inconstante, mas daí Jesus falou assim: Pedro, diante de você, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Mateus 16:18. Pedro, diante da sua inconstância, não, eu mudo seu nome agora, não vai ser mais Simão, agora vai ser Pedro, a rocha, o constante. Pedro, sobre esta rocha, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí aonde você está, feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos aí na sua casa, no ambiente de adoração que você está. A presença do Senhor está sendo liberada sobre as nossas vidas. A semana passada eu ministrei 5 verdades e você pode acompanhar ela novamente, se você pesquisar no YouTube. E hoje eu liberei 3 princípios que você precisa entender e praticar. Você foi chamado por Jesus, você tem algo que você carrega e você precisa zelar pelo que você carrega. Com os teus olhos fechados, eu quero cantar um pedaço de um louvor. Eu quero orar pela sua vida, Pai. Em nome de Jesus, eu apresento as vidas que estão acompanhando, Senhor. Que elas possam ser edificadas pelo poder da Tua palavra. Senhor, muitas vezes nós somos como Pedro. Senhor, nós negligenciamos o nosso chamado. Nós queremos voltar a fazer coisas que fazíamos antes. Nós queremos voltar a fazer aquilo que dava certo antes. Mas Deus, nesta noite, o Senhor muda a nossa história. O Senhor resgata a essência do nosso chamado, que é te amar acima do serviço. O Senhor resgata a nossa identidade como filhos. Senhor, em nome de Jesus, aonde as vidas estiverem, em suas casas, Pai, no quarto, na sala, com as suas famílias, em nome de Jesus, alcança os corações, converta os corações
corações, Pai, em nome de Jesus. Que esta palavra, Senhor, possa multiplicar nos corações, nas mentes, que possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Senhor, que os nossos olhos estejam firmados em Ti, não nas crises, porque, Pai, nós precisamos ter a convicção do nosso chamado. Todos foram chamados por Ti, Senhor. O chamado foi liberado sobre a Tua igreja, mas eu sei que nem todos serão escolhidos. Que nós possamos fazer parte daqueles que foram escolhidos, porque estavam preparados, porque estavam vestidos, preparados para o banquete, Senhor. Que nós não venhamos a negligenciar o nosso chamado. Senhor, as lutas, elas vêm para nos roubar, elas vêm para nos matar, mas nós declaramos que precisamos de Ti, Senhor. Nós declaramos que só temos a Ti, Senhor, nesta noite. Reacende a chama do nosso chamado, que nós possamos permanecer, Senhor, ardendo pelo Teu fogo, constantemente, intensamente, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória, glória. Glória à Tua presença, Deus. Cura os corações, Espírito Santo. Senhor, alcança o perdido, alcança o cansado, renova as forças, Deus. Nós precisamos, Senhor, permanecer. Nós não podemos abandonar o nosso chamado, o nosso propósito. Ei, talvez você esteja em casa pensando, mas eu não sei fazer nada. Eu não sou nada nem ninguém. O Senhor ama os improváveis. Ele escolhe, Ele capacita quem Ele quer. Você só precisa dizer um sim para Jesus. Coloque as mãos no seu coração. Declare assim comigo. E as lutas vêm tentando me afastar de Ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim.